Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar as ferramentas de malha do Abacus para que vocês gerem as malhas de forma independente na instância da montagem. Vamos utilizar algumas ferramentas de controle de malha em algumas arestas, especificando o número exato de elementos numa região, bem como a seleção de elementos, bem como a determinação da configuração do tipo de elemento finito utilizado nas suas simulações com Abacus. No Abacus, vou selecionar um duplo clique na instância tubo fixo, ela está abaixo de Assembly, instâncias. Então, como vocês podem observar, eu tenho aqui abaixo de tubo fixo o mesh vazio, né? Então em mesh empty, o mesh está vazio, então quer dizer que não tem informação de malha. Ao clicar duplo clique em mesh, vocês podem observar que o módulo ele altera para malha e nós temos as ferramentas de malha disponíveis para configurar o nosso elemento. Eu vou selecionar em Tools a ferramenta de partição, eu vou utilizar aqui o tipo por face, utilizando a segunda opção como referência para selecionar o menor caminho entre dois pontos. E basicamente, pessoal, vocês vão selecionar os vértices da extremidade superior do tubo fixo. Então selecionei os dois pontos, vou selecionar aqui embaixo a opção de criar partição e vocês podem observar na área gráfica que o Abacus dividiu, ele particionou aquele tubo fixo de acordo com a seleção dos pontos que vocês acabaram de fazer. Então, feito isso, eu posso clicar em Done para continuar aqui o meu estudo e vou selecionar aqui então o meu elemento. Então vou selecionar o Assign Element Type, vou selecionar essa ferramenta então para definir o tipo de elemento que a gente vai utilizar na simulação. Vou clicar sobre os dois componentes, então pressiono Shift para selecionar as duas peças ao mesmo tempo e após clico em continuar aqui embaixo e aqui vocês vão selecionar na biblioteca de elementos o tipo de elemento explícito, em ordem geométrica vocês vão selecionar linear e basicamente vocês vão verificar aqui na família que as configurações de malha elas estão disponíveis para o elemento de shell, o elemento de casca. Se vocês observarem aqui, nós temos selecionado então o tipo de elemento explícito, linear, ele vai ser um elemento S4R, ele vai ser um elemento de shell, de 4 nós. Aí vocês podem observar aqui embaixo que o tipo de elemento que ele vai estar utilizando é o S4R, um elemento de 4 nós, com curvatura para elementos de casca fina ou espessa, e eu posso clicar em OK agora para confirmar o meu tipo de elemento. Feito isso, posso clicar ali em Done ou ESC para sair da ferramenta. Eu vou selecionar a ferramenta Seed Edges para mim definir aqui um número de instâncias nessa aresta. Então eu vou selecionar essa aresta que a gente acabou de dividir com a ferramenta de partição anteriormente. Então cliquei na aresta, Done, eu vou selecionar o método por número e um número de elementos, então eu vou colocar aqui 16 para essa aresta. Tá, vocês podem observar que ele tem a aresta ali selecionada. Vou clicar em OK. E Done para confirmar esse comando. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento para a aresta circular, então eu vou selecionar a aresta circular do tubo fixo e vou selecionar aqui por número e vou especificar 24 no número. Vou clicar aqui em malha e vou selecionar instância, vou selecionar a peça então que é o tubo fixo. Depois de clicar na peça, eu vou clicar em Done para ele criar a malha para nós. Então, como vocês podem observar, ele gerou a malha de elementos finitos de acordo com a configuração do elemento que nós criamos, de acordo com o número de elementos na aresta circular como nós definimos, e na aresta plana aqui da divisão, da partição. Agora, pessoal, novamente vocês vão definir então o número de elementos para o tubo impacto, selecionando a aresta do tubo impacto. Vamos definir aqui por número, vai ser 46, aplicar e OK. Done para confirmar então a aplicação do comando. Agora nós vamos selecionar a aresta circular desse tubo impacto. Novamente, vou selecionar a aresta, Local Seeds, e vou especificar aqui para essa aresta o número de elementos de 16. Feito isso, pessoal, novamente seleciono a ferramenta Mesh Part Instance, vou habilitar agora o tubo impacto,
a malha vai estar criada aqui para nós. Como vocês podem observar, as duas malhas então do tubo impacto e do tubo fixo foram criadas e vocês estão prontos para dar seguimento no andamento desse estudo, criando um job, executando a simulação e depois realizando o pós-processamento dela. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!